Livro de Daniel, capítulo 6 e versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Vamos repetir em uma só voz o último verso. E ele, Deus, te livrará. Quando lemos o capítulo deste versículo, nós começamos a meditar com clareza que as coisas de Deus, os projetos, os preceitos do nosso Deus não se conjuntam com as coisas que nós fazemos para benefício próprio. É boa a ideia de pensar que Daniel, o menino Daniel, vivia uma vida boa, fazendo o que era bom e sendo a melhor pessoa possível, talvez para sua mãe, para seu pai. Só que a bondade dele não blindou os acontecimentos da sua vida. Ou seja, a gente pode ser bom, a gente pode viver uma vida de bondade, viver parceiro com a bondade, parceiros, andar para lá e para cá com a bondade. Mas isso não vai blindar a nossa vida, dos ataques que a Bíblia mesmo vai frisar, inflamados do maligno. Essa questão é tão completa, mas também tão deixada de lado, que a sociedade cristã de hoje, que eu gosto de chamar do mundo religioso, porque a gente gosta de dizer que não fazemos parte de um mundo religioso, mas no fundo, ir a uma igreja hoje em dia está se tornando um fluxo religioso. E quando eu falo de fluxo religioso, estou dizendo de coisas análogas ao que a gente vê na sociedade em todos os seus aspectos. Nós vemos hoje que o Brasil ele deu a liberdade de crença, e essa liberdade de crença trouxe a tantas pessoas os seus dogmas particulares religiosos em tese para que fizessem este culto, esta missa, de forma que expressassem a sua fé sem impedimento algum. A pergunta é: existem várias religiões no mundo. Nós vemos os muçulmanos com suas crenças em Alá e nos ensinamentos do grande, para eles, Maomé, o profeta, o grande profeta para eles. Nós vemos hoje uma religião como a do Buda, crenças ali do mundo do Oriente que aplicam esses costumes de um homem que ensinara tudo o que ele achava por bem entender sobre o mundo, dando a entender que aquilo que ele tinha para si mesmo era o certo. Aí a gente vê tantas religiões hoje, a gente começa a observar o fluxo religioso. É religião que nasce do dia para a noite, é crenças que nascem do dia para a noite. Dentro do próprio mundo cristão existe uma divisão de crenças. E eu digo para você, existem igrejas que diferem-se do modo de pensar sobre o céu e sobre a graça de Deus, sobre o que é Deus. Resumidamente, cada igreja tem a sua própria concepção de Deus, de Jeová, de Jesus. Existem igrejas por aí que não creem que exista trindade. Ou seja,
Para eles, nós somos os desviados da história. Falam de Jesus, mas não acreditam na Trindade. É tanta diversidade de ideia que a pergunta mais clara é única. Uma pergunta clara. Onde está o ideal segmento? Se todas as religiões apresentam uma forma de se chegar ao famoso céu ou a algo parecido com o céu, onde está então a forma correta de se chegar a este paraíso, a este lugar perfeito? Como chegar? E é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre o que difere, o que diferencia a vida de uma pessoa que serve realmente ao Senhor das outras. Nós não estamos falando de ideias distintas, diversas. Nós estamos falando aqui de religiões, de crenças, de conhecimentos múltiplos da sociedade, não só brasileira, como global, mundial. Mas a gente vem aqui trazer a pergunta: onde e como chegaremos ao paraíso? Como seremos este modelo de homem, de mulher que está apto a ir ao céu, sendo que tantas apresentações estão na frente? Talvez, se a gente perguntar hoje para alguém que vai num denominado ministério, ele diga que se vestir da forma que se veste é a forma mais correta de ser santo. Aí você vai em outra igreja e vê que se vestem de formas diferentes, ou seja, a santidade é questionada por conta da vestimenta que essa pessoa usa, o seu costume estético. Agora a pergunta é, põe estética. A estética ela vem com a sua apresentação, que para muitos do tempo assim, que eu não gosto de chamar tempo antigo, mas gosto de chamar do tempo radical, eles tinham essa concepção que a estética em excesso era a degradação do Espírito Santo. Mas a gente precisa entender uma coisa, que homens de Deus não estão sendo homens de Deus pelo que vestem ou pelo que falam essencialmente, mas pelas ações que fazem. É exatamente isso que eu quero dizer. Salomão tinha o ápice da estética, um homem com grandes conhecimentos em relação à estética. Reis se vestiam bem, tinham púrpura, tinham perfumes caríssimos e, além do mais, roupas de grife da época. Mas nem por isso Deus rejeitou dar a sabedoria a Salomão. Não foi pela roupa que ele estava vestindo que Deus rejeitou Salomão, mas pelas ações erradas que ele passou a fazer depois. Porque a sabedoria de Salomão foi dada, ele estando vestido da forma mais luxuosa possível. Mas não foi o luxo do palácio que tirou a graça de Deus de Salomão, mas foi as suas ações que fizeram isso. Então os dogmas religiosos estão por aí. Todo dia, toda hora a gente ouve pessoas brigando entre si, entrando em conflito. Falo brigar um modo mais informal para que todos que me ouvem aqui entendam. Lutando para tentar impor a sua ideia. Não, o meu costume é básico. O meu costume ele leva ao céu. Hoje em dia, se você vestir algo diferente do meu costume, da minha denominação, tu estás fora do céu. Mas a questão é profética aqui. Eu falo de um jovem Daniel bom, mas os acontecimentos o levaram a catástrofes, longe do pai, longe da mãe, num lugar estranho. O que difere agora os jovens da Babilônia com os jovens de Israel? A gente sabe quais são os jovens. A gente sabe que Daniel tinha os seus amigos, companheiros,
E a gente sabe que todos os jovens estavam se vestindo bem. A Bíblia não vai falar um estava maltrapilho e os outros da Babilônia estavam luxuosos. Não. Todos vestiam as mesmas coisas e tinham tendência a comer o que era semelhante. Tudo comia o que quiser. É claro que você já sabe da história. Rejeitaram, então, a comida babilônica, algo impuro. Algo impuro, sim, tem que ser rejeitado. Mas na Bíblia não diz que eles rejeitaram as roupas luxuosas. Não, vestiam roupas boas, estavam bem vestidos, comiam do que achavam certo, que era certo, e viviam a vida boa que sempre tiveram. Então a gente não pode fazer os acontecimentos mudar a nossa índole. Daniel teve o contestamento da vida, levando ele para um exílio, vivendo uma vida que ele poderia se tornar a pessoa mais mal do mundo, se voltar contra Deus, né? Mas ele continuou sendo o mesmo jovem bom, porque não é o pai ou a mãe que vai fazer a pessoa boa. Tem muitos que me ouvem agora que seus pais já estão na eternidade. E se você é bom até agora é porque você é bom, não porque eles queriam. Eles queriam que você fosse bom, talvez, mas você é bom porque você é. É exatamente isso. Não é os acontecimentos e muito menos o que você venha vestir que vai mudar a sua personalidade e a sua índole. Você deve continuar firme no mesmo objetivo sempre. É essa mensagem que eu quero trazer a vocês. Um jovem é lançado na cova de leões e salvo. Você sabe o que eu acabei de ler. Mas só foi salvo porque usou a bondade como seu principal objetivo sempre. Bom não é ser o melhor. Bom é ser bom. De fato, a palavra já diz. Eu posso ser o pior para muitos, mas se eu ser bom para Deus, eu vou ser o maior. É essa a grande virtude do Evangelho. E este é o Evangelho. O Evangelho que não está em roupas ou dogmas religiosos. O Evangelho que está na bondade. Na bondade.